Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de um dos maiores contos, de um dos maiores textos literários que eu já li nessa vida, nesses meus quase 40 anos. Pai contra Mãe. Conto de 1906, salvo engano, de autoria desse que foi um dos maiores autores da literatura universal e também, é claro, de língua portuguesa. O nosso Joaquim Maria Machado de Assis. Olha, gente, eu já ministrei muitas aulas sobre o conto Pai contra Mãe ao longo da vida, nessa minha carreira como professor, e já escrevi sobre esse conto Pai contra Mãe. Escrevi ao lado de dois queridos amigos, o Alexandre Rosa, que é mestre em literatura brasileira pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o IEB-USP, e a Ieda Lebenstein, que é doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, com pesquisas de pós-doutorado sobre Graciliano Ramos, que ela estudou na sua pesquisa de doutorado, e Machado de Assis. Nós escrevemos um texto, uma introdução, um ensaio, digamos, que serviu como prefácio de uma edição de contos do Machado de Assis, publicada em 2018 pela editora Edra, Pai contra Mãe e Outros Contos. Nós fomos organizadores dessa edição de contos do Machado de Assis, publicada pela editora Edra, e prefaciamos essa edição com um ensaio justamente sobre Pai contra Mãe, de autoria de nós três. Então vocês podem buscar, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, o link para este livro com contos do Machado de Assis, livro organizado pelo Alexandre Rosa, pela Ieda Lebenstein e por este escritor, professor e youtuber. Tá bom, gente? Então vamos lá. Olha, Pai contra Mãe é um dos contos mais ambíguos que há. Por quê? Porque nós não sabemos se há, propriamente, uma crítica inequívoca ao horror da escravidão, ou se há ali também um desvelamento de características da própria condição humana, que para além da maldade, beira mesmo, e na verdade se enreda a crueldade. E a gente vai falar muito sobre isso. O conto começa com uma descrição tétrica, e tanto mais tétrica quanto menos envolvida, quanto menos próxima, quanto menos repleta de patos, de indignação, de hediondos instrumentos de aguilhoamento da escravidão. A corrente, a máscara de folha de Flandres, o ferro ao pescoço, são questões horrorosas. E há uma frase ali das mais sentenciosas. A ordem humana não se faz sem o sofrimento e a maldade, e não poucas vezes o cruel. E aí, será que o narrador machadiano desse conto está, digamos, fazendo um açoite à escravidão? Ou, na verdade, pela maldade humana, está derivando o horror da escravidão das nossas próprias contradições? Essa dimensão sobre se a crítica social, política, histórica, ou, vejam a conjunção alternativa, ou um pessimismo de base em Machado de Assis, ela dividiu muito a fortuna crítica, e o que eu tendo a pensar em termos dialéticos, em termos de movimento da contradição na obra do Machado de Assis, é que crítica e pessimismo, vejam agora a conjunção aditiva e, que crítica e pessimismo se enlaçam. É possível haver denúncia e também pensar que não seria possível extirpar de todos, se é que, ao menos em parte, o horror do próprio ser humano. Machado de Assis era, assim,
um pessimista contumaz com relação à condição humana, mas ao mesmo tempo soube, como poucos na história da literatura, desvelar a condição que reproduzia esse próprio mal que para Machado de Assis emanava de nós mesmos. Se nós temos um quinhão egoísta, exclusivista, instrumentalista dos demais, ainda assim a ordem por nós forjada, que emana dessas questões para Machado, referenda, reforça, coonesta, corrobora e aprofunda os nossos horrores. Então, é assim que é possível ler Machado de Assis sob o signo da ambiguidade. Isso colocado, a história de pai contra mãe é a história hedionda de um pai contra uma mãe. Nós temos ali a trajetória de Cândido Neves. Reparem nesse nome e nesse sobrenome, que Machado é cruel ao falar do horror da eugenia, do horror do darwinismo social, do horror de uma sociedade estruturalmente racista, escravocrata ali em meados do século XIX, quando a história se passa, ainda quando há a chaga aberta da escravidão e o Brasil tem a vergonha de ser o último país a ter abolido a escravidão nas Américas. Cândido Neves, com esse nome duplamente embranquecido, vejam, Cândido de Cândida e Neves, a cor da neve. Ele que era um caipora, ele que era, segundo os relatos do conto, alguém que não parava em trabalho, que não tinha ali aptidão para um ofício certo, daí o caiporismo, expressão que ele mesmo utilizava. Cândido Neves era um festeiro, um patusca, e conheceu a moça, reparem no nome, Clara. Olhem só. Olha como Machado de Assis vai mostrando quem vence, que pai vence que mãe. Porque a mãe Clara, ao fim e ao cabo, vai permanecer com o filho. Agora, a pobre escrava Arminda, na verdade todos são pobres nessa história, mas há aqueles que são mais pobres e que, se nem todos os filhos vingam, se nem todos os filhos podem continuar vivendo, que não seja a minha mãe a chorar. Assim pensa o Candinho. Nesse darwinismo social, nessa luta dos mais aptos ou mais fortes pela sobrevivência coisificada, hedionda, uma sociedade que leva a isso só pode esperar o despertar dos piores afetos. Eu já estou adiantando um pouquinho a história para vocês sentirem a tensão. E nós temos que Clara chegou até ter namoricos com rapazes que iam cortejá-la, mas só sentiu, na verdade, a propensão de ficar com o rapaz e se casar quando conheceu Cândido Neves. Acontece que Cândido Neves não era um trabalhador contumaz. E daí a penúria porque iam passando, a pobreza porque iam passando. E havia ali uma agregada, a tia Mônica. E Machado de Assis, com a sua profunda intertextualidade, com seus diálogos com outras obras e autores e autoras, quem já leu Machado de Assis não pode deixar de perceber quão dialógica é sua obra, quão intertextual é sua obra. E aí o que nós temos? Mônica é um dos nomes mais famosos como mãe, como alguém, como uma pessoa caridosa na história das letras, do pensamento. Mônica foi a mãe de ninguém menos que Agostinho de Hipona, aquele filósofo e doutor e teólogo da igreja que a Igreja Católica canonizaria como Santo Agostinho. Mônica era aquela que rezava para seu filho deixar a vida de luxúria na noite de Hipona, ao norte da África, logrador importante para a Igreja Católica dos primeiros séculos, que depois seria todo islamizado, né, no espraiamento, no desenvolvimento do Islã. Hoje, todo o norte da África ali envolve países muçulmanos, né, de maioria de extração muçulmana. Hipona hoje fica na Argélia, né, salvo engano. E Mônica reza para que seu filho se converta ao cristianismo, até que ela logra fazê-lo. Por amor à sua mãe e também por desvelar aquela situação, Agostinho supera a sua condição luxuriosa de pândego boêmio e se converte.
E essa conversão mediada pela mãe é uma das histórias mais famosas da cristandade. Acontece que essa Mônica, do conto Pai contra Mãe de Machado de Assis, é parodiada. Da Mônica casta, rezadora, para tia Mônica. Então você sai da mãe e vai para a tia. E essa tia, ao invés de guarnecer a criança de cuidados, é aquela que gostava de fazer a patusca com o Candinho, mas na hora de dar conselhos falava: vocês são pobres, 2 bocas já estão mal comendo. 3, eu ouvia, né, no bairro operário onde eu cresci, na cidade de São Bernardo da Borda do Campo, eu ouvia: onde comem 2, comem 3. Nessa generosidade, por vezes, das classes populares. Generosidade na dificuldade. Agora a tia Mônica falava: esse menino vai ter que ser enjeitado. Ele vai ter que ser entregue à roda dos enjeitados. E o que era a roda dos enjeitados? Vou explicar a vocês. Havia ali nos conventos, isso transpassa a Idade Média, né? Dada aquela pobreza atroz da Idade Média, o Brasil, infelizmente, nunca conseguiu superar de todo essa condição. Havia ali aquelas rodas colocadas à frente dos claustros, em que as freiras ficavam, e sem ter comunicação com o mundo exterior, essas rodas de comidas, de oferendas, e por vezes, tragicamente, de bebês que eram denegados por seus pais, suas mães, eram depositados ali, a roda girava, e que as freiras tomassem conta dessas crianças, como um orfanato religioso. Candinho não queria fazer isso de forma alguma. Ele, que já havia se tornado, vejam vocês, ele, caipora, ele pobre, já havia se tornado captor de escravos que haviam fugido. E anúncios eram postos em jornais, como se seres humanos fossem canecas. Aliás, a escravidão os tratava assim. E é preciso pensar se o capitalismo também não o faz, sobretudo quando acaba, destrói a legislação trabalhista protetiva, a legislação previdenciária protetiva. Seres humanos eram anunciados como coisas e se ofereciam recompensas para quem quer que capturasse os escravos e escravas fugidos. Quando estava prestes a levar o seu filho, era um menino, do gosto de Candinho e de Clara, para a roda dos enjeitados. Naquele momento, perto da Rua da Ajuda, Machado de Assis é o Largo da Ajuda, a Rua da Ajuda, né? Ajuda para quem? Machado de Assis é pontual. E o narrador, é importante que vocês reparem, quando forem ler o conto Pai contra Mãe, nas nuances profundas e importantes do estilo. Por quê? Porque essa ambiguidade machadiana entre a crítica e o pessimismo é tanto mais aprofundada porque os adjetivos são parcos, a afetação do narrador é pouca e a gente não sabe o que ele sente. Ele é mais taquigráfico, ele é mais célere do que envolvido. E aí eu diria que hoje uma escrita de Pai contra Mãe poderia ser questionada em termos da afetação do narrador. Por exemplo, a escrava Arminda não tem voz praticamente. Será que não seria importante, e eu considero que seria importante, dar mais voz para que as agruras e sofrimentos dessa pessoa completamente espoliada por aquele horror de sociedade não viesse à tona? Vocês poderiam me dizer: olha, Flávio, só o fato de isso ter sido retractado já é uma denúncia. Não nos esqueçamos do resultado da eleição presidencial de 2018 do Brasil, quando o neofascismo foi eleito pelo voto popular. Mesmo essa eleição não tendo sido regular, porque um dos candidatos, como nós agora sabemos, e houve até o referendamento do Supremo Tribunal Federal, um dos candidatos foi ilegalmente retirado da disputa, uma vez que havia um juiz parcial, julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos candidatos não pôde concorrer a essa eleição. De qualquer maneira, para muitas pessoas que votaram no neofascismo brasileiro, não só no Brasil como nos Estados Unidos, apresentar sumariamente esses fatos pode ser não uma denúncia, pode ser justamente a vida como ela se apresenta e que os mais aptos e fortes sobrepujem.
Esse horror de darwinismo social, ele está presente no imaginário e algumas pessoas, não poucas pessoas, ao invés de criticá-lo, tomam isso como baliza da vida e como uma forma de viver imperativa. Do contrário, não teríamos tido o resultado eleitoral que tivemos. Volto a frisar. Isso colocado, eu gostaria, como escritor, que Arminda tivesse mais voz, que houvesse mais afetação por parte do narrador. Essa é uma colocação minha. E é por isso que eu considero muitas vezes que João Guimarães Rosa é mais ambígua e visceralmente humano do que Machado de Assis. Machado de Assis é um dos grandes escritores com que eu deparei na vida. Mas me faltam alguns afetos, a meu ver, faltam alguns afetos à obra de Machado de Assis, sobretudo nesses momentos. Por mais que a mimese do horror da sociedade esteja ali feita. Muito bem. Isso colocado, chega a hora de Candinho ir atrás da escrava Arminda. Prestes ali a entregar seu filho à roda dos enjeitados. Ele deixa seu filho numa farmácia, num boticário lá, vai até Arminda, ela se debate. O narrador até dá algumas falas muito curtas para ela. Diz que ela, em desespero, serviria Candinho pro resto da vida. Que ela estava grávida. Se o senhor tem filho, pelo amor de Deus, se o senhor tem algum filho, veja a minha condição. Candinho não quer saber. E como nós sabemos que o filho dele, ou pelo menos naquele caiporismo do Candinho, que a vida do filho dele depende dos 100 mil réis, não dependeria, né? Numa organização social outra, e numa disposição também outra do Candinho, porque o Brasil tende a formar essa multidão que compõe o exército de reserva brasileira. Pessoas subempregadas ao longo de toda a vida que se mostram dispostas, sem ter outra alternativa, sem ter uma alternativa distinta, se mostram dispostas a fazer o que for, com salários achincalhados. Candinho fazia parte desse exército industrial de reserva no Brasil. E quando ele entrega Arminda para o seu... Essa palavra é horrorosa, para o seu dono, não é nem um patrão, para o seu dono, que nós estamos falando do horror da escravidão. Ela que já tinha dito que poderia ser açoitada, ela que já tinha dito que estava grávida. Arminda aborta aos pés do dono daquele horror da escravidão e aos pés de Candinho. E essa é uma imagem sintomática. O filho de uma pessoa aviltada, esmagada pela escravidão, é abortado sem ter a possibilidade de vir à vida aos pés daquele que mantém a escravidão e daquele que a ajuda a manter, como subserviente à instituição. Quando Candinho retorna para buscar seu filho, com duas notas de 50 mil réis no bolso, chega até a casa, ao casebre, pobre, onde morava com Clara e com tia Mônica. A tia Mônica agora transige com a presença da criança, temporariamente. 100 mil réis não são eternos, vão acabar. E aí o que será de Candinho? Terá que fazer outro caiporismo, terá que submeter outra pessoa. Ele próprio espoliado vai ter que espoliar. Numa ciranda que só acaba porque o conto acaba. Machado de Assis recortou uma parte daquela sociedade hedionda dos meados do século XIX no Brasil e mostrou como o pai fica contra a mãe. Nem todos os filhos vingam. E a tia Mônica falara contra o filho de Arminda, por que foi fugir e por que foi fazer filho. Coisa que o próprio Candinho tinha dito. É nessa crueldade, é nessa dimensão que pai contra mãe também poderia ser lido como a sociedade contra os indivíduos, sobretudo contra os mais pobres. Os mais pobres entre os mais pobres e aqueles medianamente pobres que se voltam também contra os mais pobres. Pai contra mãe é das coisas mais cruéis que eu já li. E a sensação de alguém que rechaça, que refuta esse tipo de sociedade, como eu imagino que sejam as pessoas que acompanham esse meu trabalho aqui no YouTube, a sensação é de uma dor profundíssima, de uma aversão àquele tipo de sociedade, àquele tipo de relações interpessoais, econômicas.
É assim que pai contra mãe, sociedade contra os pobres, cúpula da sociedade contra os pobres, a guerra de todos contra todos, desde o título, duríssimo, passando pelo capítulo inicial, com a descrição hedionda dos instrumentos da escravidão, até o darwinismo social de que nem todos os filhos vingam, pai contra mãe é um dos maiores libelos e também um dos maiores textos pessimistas da história da literatura com que eu já tive contato. E nomeadamente aqui, do nosso grande Joaquim Maria Machado de Assis. Pai contra mãe, resenha feita sobre esse conto formidável de 1906 do nosso Joaquim Maria Machado de Assis. Se vocês gostaram demais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro ou uma membro humanista do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta do YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no nosso Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!